Alô a todos do canal Mais Enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre cálculo de medicamentos administrado por via oral. Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. E fique até o final do nosso vídeo para você compreender bem sobre cálculo de medicamentos administrado por via oral. Foi prescrito cefalexina de 500 mg via oral, suspensão de 6 em 6 horas por 7 dias. Quantos ml devemos administrar? Essa é a pergunta. Quantos ml que devemos administrar de cefalexina? Sendo que foi prescrito o quê? 500 mg. E a pergunta é o seguinte: quantos ml que devemos administrar? A primeira coisa que devemos observar são os dados que vêm no frasco de cefalexina. Então, os dados que vêm no frasco é que 250 mg está diluído em 5 ml. Assim, nós temos uma regra de 3. Tem a grandeza em miligramas, tem a grandeza também em ml. Esses 250 mg que estão diluídos em 5 ml. Foram prescritos o quê? 500 mg. Então, eu tenho os 500 mg, mas eu não sei em quantos ml esses 500 mg estão diluídos. Então, consequentemente, eu tenho uma regra de 3 simples, tá? Assim, eu vou realizar essa regra de 3 simples, que vai ficar o seguinte: 250 vezes x e 500 vezes 5. Assim, eu tenho nossa primeira continha aqui, 250 vezes x e 500 vezes 5. O resultado é o seguinte: 250 vezes x dá 250x e 500 vezes 5 dá 2500. Vou manter o x isolado aqui, vou repetir os 2500 no numerador e esses 250 eles vão para o denominador. Assim, eu tenho uma divisão de 2500 por 250, que é igual a 10. 10 o quê? 10 ml. Ou seja, esses 10 ml aqui contém esses 500 mg que foram prescritos. Então, você vai administrar ao paciente 10 ml de 6 em 6 horas por 7 dias de cefalexina, que é uma cefalosporina. Vamos para o nosso segundo exemplo. Foi prescrito cefalexina de 500 mg via oral, suspensão de 8 em 8 horas por 7 dias. A pergunta é o seguinte, está fazendo para a gente: quantos ml devemos administrar de cefalexina? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, eu tenho que ter os dados desse frasco, tá? Tem que saber que esses 250 mg estão diluídos em quê? Em 5 ml, tá? 250 mg está diluído em 5 ml. Assim, eu tenho a regrinha de 3. 250 mg está diluído em 5 ml. E quanto que ele prescreveu? 300 mg. Esses 300 mg que eu tenho que saber em quantos ml esses 300 mg estão diluídos. Assim, eu tenho uma regra de 3, que eu vou ter que fazer essa multiplicação 300 vezes 5 e 250 vezes x. Assim, eu tenho 250 vezes x é igual a 300 vezes 5. Em seguida, eu vou multiplicar 250 vezes x, dá 250x, 300 vezes 5 dá 1500. Vou manter esses 1500 no numerador e esses 250 vou passar para cá, para o denominador. Assim, eu vou dividir 1500 por 250, que dá 6. 6 o que? 6 ml. Ou seja, em 6 ml de cefalexina contém 300 mg. Assim, eu vou administrar 6 ml de 8 em 8 horas por 7 dias para esse paciente. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Foram prescritos 100 mg, 100 mg de Neosine de 12 em 12 horas. Temos na clínica somente a apresentação em gotas. Foi prescrito 100 mg de Neosine de 12 em 12 horas. Só que na enfermaria ou na clínica temos apenas frasco em gotas. A pergunta é o seguinte: quantas gotas devemos administrar ao paciente?
Primeira coisa que eu tenho que ter em mente os dados que vem no frasco. E eu tenho que saber o seguinte dado, que uma gota é igual a 1 miligrama. Então, como eu já sei que uma gota eu tenho 1 miligrama, eu tenho assim uma regra de 3, que uma gota eu tenho 1 miligrama. E quantos miligramas que foi prescrito? Que é para administrar 100 miligramas. Então, 100 miligramas, eu estou na razão aqui de miligramas. E o que eu tenho que saber? Em quantas gotas eu tenho aqui 100 miligramas? Então, eu monto minha regrinha de 3, consequentemente, vou realizar esse cálculo. X vezes 1 e 1 vezes 100. Então, x vezes 1 e 1 vezes 100. Consequentemente, vou ter essa multiplicação aqui, x vezes 1 e 100 vezes 1. Vou manter o x já isolado, vou multiplicar x vezes 1, que vai dar x. Vou repetir o sinal de igual e vou multiplicar 100 vezes 1, que dá 100. Ou seja, eu tenho que administrar nesse paciente 100 gotas de neosínio, de 12 em 12 horas. Tá certo? Então a resposta, devemos administrar 100 gotas de neosínio, tá? É muito importante sempre ficar sabendo que uma gota contém o que? 1 miligrama. Vamos para o nosso quarto exemplo. Foram prescritos 50 miligramas de neosínio de 12 em 12 horas. Foi prescrito que 50 miligramas de neosínio de 12 em 12 horas. Temos na clínica somente a apresentação de gotas, somente frasco em gotas. A pergunta é o seguinte para nós: quantas gotas devemos administrar ao paciente? Quantas gotas devemos administrar ao paciente? Primeira coisa que eu tenho que saber, os dados desse frasco, e saber também que em uma gota eu tenho que 1 miligrama. Consequentemente, eu já tenho minha regrinha de 3 formada. Em uma gota contém 1 miligrama e foram prescritos quantos? 50 miligramas. Eu tenho que saber que esses 50 miligramas, em quantas gotas representa esses 50 miligramas, ou seja, em quantas gotas eu tenho que administrar para chegar a esses 50 miligramas. Assim eu tenho minha regra de 3 formada. Vou multiplicar x vezes 1 e multiplicar também 50 vezes uma gota. Consequentemente, vou ter essa formação aqui, x vezes 1, que é igual a 50 vezes 1. Agora só é realizar o cálculo. X vezes 1 dá x, 50 vezes 1 dá 50. Então eu tenho que administrar para esse paciente 50 gotas de 12 em 12 horas. Essa é a resposta que eu tenho aqui. Vamos para o nosso quinto exemplo. Foram prescritos 45 mg de ranitidina via oral de 12 em 12 horas. Temos na enfermaria frascos de 120 ml. Então, primeira coisa que eu tenho que ter os dados desse frasco de ranitidina. Então, esse frasco cloridrato de ranitidina, eu tenho aqui 150 mg que está diluído em 10 ml. Então, primeiro dado que eu tenho, então, esses 150 mg estão diluídos em 10 ml. Então, quanto que foi prescrito aqui? 45 mg. Então, monto minha regra de 3. Eu tenho a grandeza em miligramas e eu tenho aqui a grandeza em ml. Tá? Então, 150 mg está diluído em 10 ml. E ele prescreveu que foram prescritos 45 mg de ranitidina. Eu tenho que saber que em quantos ml esses 45 mg estão contidos, ou vice-versa, tá? Então eu tenho que descobrir que esses 45 mg em quantos ml está diluído. Assim eu tenho uma regrinha de 3, tá certo? Então vamos calcular agora 45 vezes 10 e x vezes 150. Então consequentemente eu tenho essa formação aqui, x vezes 50 e 45 vezes 10. Realizando esse cálculo, x vezes 50 dá 150x, 45 vezes 10 dá 450. Em seguida, eu tenho que realizar uma conta de divisão. Mantém os 450 aqui no numerador e esses 150 vêm para o denominador. Assim, eu vou dividir 450 dividido por 150, que dá o valor de 3. Realizando esse cálculo, assim a resposta, devemos administrar 3 ml de 12 em 12 horas
3 ml de quê? De ranitidina de 12 em 12 horas. Vamos para o nosso sexto exemplo. Foram prescritos 100 mg de ranitidina. Prescreveu 100 mg de ranitidina de 12 em 12 horas via oral. A pergunta é o seguinte: temos na enfermaria apenas frascos de 120 ml. Então vamos observar esses dados do frasco. Esse dado do frasco que vem, 150 mg, 150 mg está diluído em 10 ml. Onde eu posso observar isso aqui no rótulo aqui do frasco, 150 mg está diluído em 10 ml. Então já tenho minhas duas grandezas, miligrama e ml. Já sei que em miligramas eu tenho 150 no frasco que está diluído em 10 ml, sendo que ele prescreveu quanto? 100 mg de ranitidina para me administrar. Eu tenho que saber então em quantos ml esses 100 mg estão diluídos. Então aqui eu tenho então minha regrinha de 3, coloquei miligrama embaixo de miligrama, e aqui eu tenho que descobrir em quantos ml esses 100 mg estão diluídos. Então, contando minha regrinha de 3, eu tenho que calcular. E eu tenho que fazer o seguinte cálculo: 100 vezes 10 e x vezes 150. Consequentemente, eu vou ter essa formação: x vezes 150 e 100 vezes 10. Assim eu tenho 150x, x vezes 150, 150x, e 100 vezes 10 dá 1000. Em seguida, eu vou manter 1000 no numerador, eu vou passar 150 para o denominador. Assim eu tenho uma divisão: 1000 dividido por 150. Eu tenho o seguinte resultado: 6,6, que é igual, usando a regra do arredondamento, dá 7. Assim, 100 mg está diluído em 7 ml, tá certo? Então esses 100 mg aqui que foi prescrito está diluído em 7 ml. Assim eu vou administrar 7 ml de ranitidina de 12 em 12 horas para esse paciente. Você pode perceber que todos os cálculos de medicamentos são cálculos de medicamentos que são administrados por via oral. E essas questões, elas facilitam o entendimento. E se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito e gostou do nosso conteúdo, convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo, e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.